Olá, pessoal! Professora Maísa com você no PMA, no Programa Mais Aprendizagem, para a gente explorar mais língua portuguesa, leitura, escrita e interpretação. O que nós vamos fazer hoje, na aula passada, a gente viu questões sobre a pandemia do Covid, a gente trouxe um texto, uma notícia sobre isso, falamos um pouquinho de relatos e de gráficos e observamos a importância de interpretar os números que estavam nos gráficos, não é isso? Hoje nós vamos falar, a nossa aula tem a ver com esse objeto que eu quero mostrar para vocês. Você conhece esse objeto? Você tem na sua casa esse objeto? Eu tive por muito tempo na minha casa, quando eu morava com os meus pais, o meu paizinho gostava muito de tomar chimarrão com o meu irmão, então todo dia à tarde ele tomava chimarrão com o meu irmão, Então aqui a gente tem o quê? A gente tem a bomba e a cuia, então nós vamos trabalhar com essa temática, certo? Bom, e o que tem a relação? Tem a ver com uma história indígena, que é uma lenda da criação da erva mate, Como que aconteceu aí essa ideia, esse movimento aí dessa cultura do chimarrão, tá bom? E vamos observar então a diversidade nas narrativas orais e escritas, dentro dessa cultura indígena tão importante, beleza? Para entrar no tema, eu quero perguntar para você, Você já fez o link aí de presença, já não fez? Ou dá um tempinho, daqui a pouco você vai fazer, responder aí o teu exercício e já dá a sua presença na aula. Perguntinha letra A. Você toma chimarrão ou conhece alguém que toma chimarrão? Que tem essa cultura? Nós temos aqui a Viviane, E ela acompanha a gente aqui e ela toma chimarrão. Inclusive, ela que me ajudou a trazer essa cuia e essa bomba para a gente poder usar na aula, Ela é mateira mesmo, Então, você toma chimarrão ou conhece alguém? E letra B, você conhece a lenda da erva mate? Vou dar um tempinho para você responder, para entrar no clima da nossa aula e eu já volto com você.
Ok. Pessoal, olha só, a professora confundiu aqui, todo mundo me chamou a atenção aqui, principalmente a Viviane, olha só. Isso aqui é a bomba, esta é a bomba e esta é a cuia, né? Meu pai tomou muito tempo chimarrão, mas a professora ainda não entendeu, né? Não aprendeu direito, eu não tomava muito chimarrão, mas com certeza quem toma tem um apreço muito grande por essa cultura, né? Isso? Bom, aí você já deve ter respondido, a gente já respondeu, eu falei com vocês sobre o meu pai e tal, né? Então vamos agora para o nosso tema. Bom, pensando na erva mate, a gente vai falar da lenda indígena que trabalha com essa ideia, né? Então veja lá. As narrativas indígenas são originalmente orais, né? Elas eram contadas, né? De geração para geração, como acontece com a erva mate. Fica assim em volta, né? Fica aí o círculo tomando aí o chimarrão e eles vão contando histórias, olha que legal, né? Então, as narrativas indígenas contadas de geração em geração pelos povos. Na nossa aula, hoje, olha que bacana, nós vamos ter uma contação de uma lenda indígena. Eu consegui uma contação com uma contadora, né, contadora de história oficial, profissional, e ela vai trazer para nós uma lenda indígena contada. Por que a professora não vai ler? Porque, gente, a ideia é essa, a gente pensar a lenda indígena como ela é. Como ela é? Ela é contada, ela é oral, ela não é escrita, né? Então, por isso a gente vai ver a nossa contação, tá? Nas narrativas, mostramos como entendemos o mundo, né? Então, também na narrativa indígena, entendemos como os indígenas pensam o mundo, a sociedade, as suas culturas, tá certo? Ao conhecer as narrativas indígenas, compreendemos como o povo indígena entende a vida, seus modos e suas culturas. Então, se prepare, vamos começar, vamos ouvir a nossa lenda, e ela se chama Lenda Kaá, contada por Nádia Opalinski. Um passarinho me contou, bem aqui na minha janela, uma bela história. E quando eu lembro dela, começo a contar. Contar de um tempo antigo, 1000 anos antes de Cristo. Tempo em que homens, mulheres e crianças estavam conectados com o Criador e a natureza. Um tempo em que os grandes chefes pensavam no bem comum, na paz e na provisão de todos. Um tempo em que nem o próprio tempo apagou uma cultura milenar que agora eu vou contar. Um tempo em que Tuxaua, o grande chefe da nação guerreira Patos Matê, estava meditando em sua oca ao cair da tarde e observava aquele horizonte exuberante e farto. Rogava ao Criador por uma ideia para que obtivesse a amizade dos grupos indígenas, porque em paz poderiam desfrutar juntos daquela região farta e exuberante. E nesse rogar, meditar e observar, Matê adormeceu. No outro dia, ele acordou e ali, bem na sua frente, estava um ramo que jamais havia visto. Então, pensou e teve a ideia de plantar. Depois de um tempo, aquela planta se transformou numa árvore frondosa, cheia de folhas verdes. Foi então que conversou novamente com o Criador, porque não sabia para que servia. E desta vez, o Criador Tupã visitou o grande chefe em sonho e disse: seque bem as folhas, soque-as num pilão, ferva bem e beba o líquido. Quando acordou, o grande chefe fez exatamente o que Tupã orientou. E quando bebeu aquele líquido quente, depois de um tempo se sentiu revigorado, com as forças renovadas, sentia o seu organismo funcionando plenamente. E então, com o ramo nas mãos,
disse bem alto: que maravilha! Eis a fórmula para a paz. O grande chefe encheu cestos e mais cestos com mudas da planta e foi distribuindo pelos grupos indígenas de Patos até o Paraguai. Mal sabia o chefe que aquela planta valeria mais que ouro e que seria comercializada pelos incas. Os índios receberam com surpresa e gratidão aquela muda e seguiram conforme a orientação do grande chefe. Plantem esta muda e quando estiver uma árvore frondosa, peguem as folhas, sequem bem, soquem-as num pilão, fervam e bebam o líquido quente. Os índios fizeram exatamente o que o grande chefe falou. E depois de um tempo, aquele líquido quente fez muito sucesso entre os guaranis, caigangues, xetá, carijós, jeito-pinambá. Os índios criaram uma maneira original de beber aquele líquido. Pegaram uma cabaça, fizeram uma cuia e também uma tacuapi, como se fosse um canudo, uma bomba. E todas as nações indígenas puderam usufruir dos poderes medicinais daquele líquido, mas que ia muito além. Tinha o poder de uni-los. Só podia ser um presente do Criador de Tupã. E em homenagem ao grande chefe que lhes deu a planta, deram o nome de mate. E de uma conversa entre o grande guerreiro e o Criador, nasceu no solo paranaense a caá, a erva mate, nativa aqui do Brasil. E essa ideia ciranda pelas rodas do Brasil afora, num lindo ritual de confraternização. Viva a cultura do mate! Viva o chimarrão! Gostou da história, né? Que bacana ouvir uma contação, né? De verdade, muito legal. Veja lá, exercício 2, então, para a gente pensar. Na contação oral, lembramos da tradição indígena de contar histórias. A Nádia faz isso para nós, né? Ela fez aí para a gente. Letra A, que história se conta? E letra B, toda história apresenta um olhar de uma cultura. Neste caso, qual cultura se destaca? Bem tranquilo, responde aí, eu volto.
Então, a gente viu ali, né? Qual é a história que se conta? Ela conta a história da criação da erva mate, né? Então, essa lenda aí. B, qual é a cultura que está sendo representada? As culturas indígenas, não é isso? Vamos lá? Questão 3. Na história contada, há uma cultura indígena representada. Nós temos aí a tribo, né? Tribos indígenas marcadas. Mas há somente essa maneira de viver a cultura indígena, né? Vamos pensar na nossa leitura de mundo sobre o indígena. Só existe a maneira indígena de ser indígena? Então, a pergunta para você pensar e voltar comigo. Então, a professora trouxe essa fala para você refletir, né? Veja, nós vemos aí, nós observamos que nessa história há uma representação de uma cultura tribal, tradicional, a tradição, né, e tribal indígena. Porém, eu e você sabemos que as culturas indígenas, elas são muito diversas, né? Então, o indígena, ele vive a sua cultura tribal muitas vezes, mas ele também vive outras culturas. Por exemplo, a gente tem muitos indígenas hoje dentro de universidades. Nós temos indígenas que fazem música como rap, nós temos grupos indígenas de rap, né? Então veja como as culturas indígenas são diversas, né? A professora trouxe isso, aqui uma resposta para você, né? Há diversas culturas indígenas e as lendas tribais são apenas uma delas. Por quê? Para que a gente possa refletir nesse sentido de pensar a diversidade diversa de fato. Senão, tem lá o dia do índio, que não é muito legal, e aí todo mundo quer se pintar achando que só existe essa ideia do indígena. Porém, há um universo dentro das culturas indígenas e a gente precisa pensar nessa diversidade com muito respeito, ok?
Exercício 4 para você. Toda história tem um conflito, tem um obstáculo, não é isso? Que gerencia a história aí, por onde ela anda, né? Por que ela vive, né? A história tem que ter esse conflito, esse problema. Qual é o problema ou conflito que existe na lenda que a gente ouviu? Tempinho para você pensar na narrativa que a gente ouviu. Então, você observou o conflito, né? Pela história que a gente ouviu, são as divergências entre os povos, né? Então, o Matê, esse guerreiro,
estava pensando como que a gente pode ser mais unido enquanto culturas indígenas, né? Os grupos étnicos aí indígenas. E aí, então, ele tem essa resposta, ele pergunta para o criador, ele tem essa resposta aí, né, nesse sentido. Então, as divergências entre os povos indígenas, as etnias diversas, é que então são aí que movem um conflito para que essa história aconteça, não é isso? Que legal, né, gente? Bom, então veja, o que a gente estudou hoje, o que a gente pensou nessa lenda da erva mate a partir de um olhar indígena, não é isso? Essa lenda que é importantíssima, essa cultura que é importantíssima e que durante ao longo do tempo aí, né, de Brasil, a gente tem famílias reunidas, grupos, amigos em volta aí, né, eles conversando, né, então vai passando aí, a gente estava conversando aqui na produção, vai passando ali a cuia. E entre um passar a cuia para o outro, vão havendo conversas, né? Vão se contando dos tempos. Isso é muito legal, né? Que lindo isso, né, gente? Que a gente possa continuar vivendo isso em outros tempos, né? A gente está em pandemia, não pode se reunir tanto, mas que em outros tempos a gente possa estar vivendo isso aí de novo. E que você, se você gosta, se você tem alguém em casa que toma chimarrão, então aproveite para sentar, conversar com essa pessoa sobre isso, ok? Que legal. Coloquei para você a história contada aqui, o vídeo disponível, no final tem uma música bem legal que você pode ouvir. Bom, é isso, muito obrigada e até a próxima aula.